Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você for ver esse vídeo. Esse é o segundo vídeo sobre identidade, tá? Como eu falei no vídeo anterior, eu disse que a gente ia falar sobre unidade versus identidade, né? O que vem de Deus, o que vem do homem, tá? Então, uma coisa que é muito importante, é a segunda vez que estou fazendo esse vídeo, eu cheguei até nos 15 minutos já, aí eu comecei a falar que nem o homem da cobra, né? Como diz o ditado aqui no interior de São Paulo. E aí eu perdi o fio da meada, passou os 15 minutos e eu não encerrei. Eu tenho que encerrar em 15 minutos. Então não vai ser de 15 minutos. Para começo de assunto, né? O nosso tema, toda vez que você me vê aqui fazendo esses vídeos de identidade, eu vou falar a seguinte frase: bem-vindos à mesa, né? Você está na mesa do Pai, certo? Você carrega o nome da família. Não importa se você é o menor ou se você é o maior da mesa. Você tem o seu lugar. O teu lugar na mesa está garantido. Você carrega o nome da família, né? Então, o texto hoje está lá em Gálatas capítulo 5, né? Eu ia falar também sobre Atos capítulo 15, certo? Só que eu achei interessante que vocês leiam, porque é um texto que não tem importância, vamos ver se eu consigo falar a palavra salvífica, né? Não tem importância no que diz respeito à salvação, né? Então, ou seja, se não vai edificar ninguém, não vou falar. Eu tenho fortes opiniões sobre o texto de Atos 15, tá? Que em prol da unidade, né? Em prol de ser unânime com a igreja, eu abro mão daquilo que eu acho certo, tá? Isso é ser unânime. Já estamos entrando já no assunto já. Isso é o ser unânime, que Paulo fala, né? Sede unânimes em tudo. É muito importante a unanimidade, certo? Tem que pensar para falar certinho. É importantíssima a unanimidade da igreja. As coisas só acontecem, né? Tendo unanimidade, seja na igreja ou seja em qualquer lugar. Tanto é que se você conhece o texto de Gênesis, que fala da Torre de Babel, os homens se uniram para construir uma grande torre, ok? E falaram, né? Vamos alcançar os céus com essa torre. Eu tenho para mim, certo, que eles ouviram as histórias sobre Noé e do dilúvio, né? E não creram no Senhor. Não creram que o Senhor ia honrar, ia cumprir a sua palavra, que disse: jamais castigaria a terra novamente dessa forma, né? Então o que eles pensaram? Vamos fazer uma torre alta, para que se vier dilúvio, isso sou eu que estou conjecturando, tá? Para que se vier dilúvio, a gente vai estar protegido do dilúvio, né? Por isso que eles quiseram construir uma torre tão alta que chegasse ao céu. Aí não importasse o tanto do dilúvio, eles estariam lá em cima, né? Mas não foi receio de que as pessoas alcançassem o céu que fez Deus confundir a língua dos homens. Tá ok? Não foi isso que fez, tá? Foi a prisão. Prisão do que, Fábio? Prisão de Deus. Prisão do que, Fábio? Você tá doido? Como assim? Deus preso? Você tá doido, rapaz? Não, estava preso. Deus estava preso à sua palavra, porque ele não volta atrás naquilo que ele diz. Ok? Ele havia dito que não destruiria mais a terra, então ele não destruiu. Mas eu vou confundir a voz desse povo aí. Cada um vai falar a sua língua e eles não vão conseguir se unir. Para você entender, aí Deus falou, né? Olha, não há limites. Deus falou. Será que eu acho esse texto rapidinho? Vamos ver lá. Aí eu falo certinho. Vai passar de 15 minutos de novo, tranquilo. Ei, lasqueira. Eu vou fazer igual aquelas televisão lá que o jornal termina no lugar e continua no outro, né? Aí começa a falar. Agora nós vamos falar para a nossa região, porque o Instagram não permite. Torre de Babel. Cadê Gênesis? Gênesis. Fala o texto. Eu não quero saber a história. A história eu conheço. Pedro Bó. Eu vou ter que achar na raça. Gênesis 11. Gênesis 11.
Naquele tempo a humanidade começaram a falar, construiu uma grande cidade. O Senhor desceu para ver a cidade, versículo 5, né? Gênesis 1, é isso? Gênesis 11, versículo 5, ó. O Senhor desceu para a cidade, a torre que estava a levantar. Aí disse, né? Vejam se isto é o que eles já são capazes de fazer, sendo um só povo, com uma só língua. Não haverá limites para tudo que ousarem fazer, né? Aí, continuando, né? Vamos descer e fazer com que a língua deles comece a diferenciar-se, de forma que uns não entenderão os outros. Então, quando o diabo, quando Satanás, ele quer que uma obra não vá para frente, a primeira coisa que ele faz, ele começa a confundir as pessoas, ele começa a atrapalhar a comunicação. Você fala pão, a pessoa entende queijo, você fala abóbora, a pessoa entende linguiça, tá? Isso é modus operandi, meu irmão. Você quer atrapalhar que uma obra vá para frente e você gera confusão entre as pessoas que estão à frente dessa obra, tá? Por isso a unanimidade é importantíssima. Já foram 6 minutos, caramba. Então a unanimidade é importantíssima. Mas só que o que as pessoas não falam, né, é o seguinte, que unanimidade não é perda de identidade. Unanimidade não é perda de liberdade, que é o que nós vamos ver aqui em Gálatas, capítulo 5. Não é perda de liberdade, meu irmão, tá? Deus fez a cada um de nós seres únicos. Não existe não existe uma impressão digital igual no mundo igual à tua. Você é único no mundo inteiro. Para Deus você é único, ok? Então, ou seja, as pessoas confundem, né? E aqui a gente viu, né, no texto de Gênesis, capítulo 11, a gente viu que a unanimidade ela pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal. Aquele tempo, aquele povo estava usando a unanimidade para fazer coisas más. Então, ou seja, nós precisamos de um norte, nós precisamos de uma orientação que todos nós possamos seguir. E se está escrito aqui, não. O que eu penso sobre o assunto tem que ser mudado. Porque a unanimidade, meu irmão, você tem que saber empregar ela. Você tem que saber usar a unanimidade. Ok? Se você tiver usando essa unanimidade para fazer coisa errada, vai dar certo a coisa errada. Mas vai continuar sendo uma coisa errada. Será que você está conseguindo compreender o raciocínio? Aqui, em Gênesis 11, eles estavam usando a unanimidade para construir uma torre para afrontar Deus. E eles iam conseguir. Se não fosse Deus falar, vamos confundir as línguas deles. Se não fosse isso, teriam conseguido. Da mesma forma, para a igreja, é importantíssimo a unanimidade. Mas você entenda, você não pode perder a sua identidade, a sua liberdade em prol da unanimidade, tá? Por exemplo, eu abri mão de falar de Atos 15, por quê? Porque não vai agregar nada à tua salvação, não vai... se você concordar comigo naquilo que eu acho sobre Atos 15, você vai ser salvo. Se você não concordar comigo naquilo que eu acho sobre Atos 15, você vai ser salvo. Então é uma coisa que não vale a pena discutir. Mas eu te aconselho, vai lá, leia Atos 15 e tire suas próprias conclusões, sem a minha influência, tá? Porque eu tenho fortes opiniões sobre Atos 15. E se eu falar aqui sobre Atos 15, eu vou acabar tentando te influenciar sem querer, sem perceber, tá? Que eu vejo que as coisas vão fluindo dessa forma. Então, meu querido, você leia lá Atos 15 e tire suas próprias conclusões, certo? Então, ou seja, em prol da unanimidade, se eu vejo que alguma coisa ela vai provocar confusão, se eu vejo que algo vai fazer as pessoas discordarem de si, vai atrapalhar a unanimidade, se eu vejo que não tem relevância bíblica, eu abro mão. Isso é unanimidade. Mas quer dizer que eu mudei o meu jeito de pensar? Não. Mas, a parábola dos 2 filhos, certo? O pai chegou no filho,
O pai chegou no filho e disse para ele, vai lá, cuida da minha vinha. Aí o filho falou, eu vou, pai, eu vou. Vamos lá, eu vou, pode contar comigo, pai, eu vou lá. Mas não foi. Jesus que conta essa parábola, tá? Aí chegou no outro filho e falou, vai lá cuidar da minha... Ao contrário, né? Primeiro ele falou pro filho que não falou que não vai. Falou pro filho, aí recapitulando. Ele falou pro filho e falou, não vou, pai. Ah, tá bom, não vai, vou pedir pro outro filho, né? Aí ele foi no outro filho, filho, vai lá cuidar da minha vinha. Aí o filho, não, pode deixar comigo, pai, eu vou. Mas no final das contas, o filho que disse pro pai que ia cuidar da vinha, não foi. E aquele que disse que não ia, esse meu irmão imprestável, prometeu pro pai que ia cuidar da vinha e foi cuidar coisíssima nenhuma, deixa que eu vou cuidar lá pro pai não sofrer, né? Aquele que disse que não iria na vinha, cuidar da vinha, foi. Aí Jesus pergunta, né? Quem fez a vontade do pai? Qual dos dois filhos? Então, o filho que não queria ir cuidar da vinha, ele foi lá e cuidou. E o filho que disse que ia cuidar da vinha, não cuidou. Quem fez a vontade do pai? Então, unanimidade, meu irmão, para que você entenda, unanimidade, minha irmã, para que você entenda, não é você deixar de pensar do jeito que você pensa, não é, você perder a sua identidade, e não é você perder a sua liberdade. E aí, a gente entra aqui no texto que, pelo jeito, vai ser só o versículo 1. Né? Queria ir até o 15, mas vai ser só o versículo 1. O Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Né? Paulo está falando aqui nesse texto sobre a servidão da lei, né? Paulo, por isso que eu queria ler, mas eu não posso ler Atos 15, porque eu tenho fortes opiniões sobre Atos 15. Eu não quero influenciar ninguém sobre Atos 15. Quero que cada um tire suas próprias conclusões, né? Então, ou seja, os irmãos judeus convertidos queria que os irmãos gentios convertidos, gentios somos nós, o povo que não é israelense, observassem a lei, a começar pela circuncisão. E a circuncisão, e não poder comer determinados tipos de carne, e não poder consumir determinado tipo de alimentos, né? Começou por aí. Tá tudo, e tudo isso eu tô falando, não estou inventando da minha cabeça. Tá lá em Atos 15, certo? Aí fizeram esse concílio lá de Jerusalém, e entre eles decidiram, né? Pareceu bem, a frase está assim, pareceu bem, está lá em Atos 15, pareceu bem a nós, aos anciãos e ao Espírito Santo, que convém vocês fazer assim, assado. Aí você lê, você vai descobrir o que é, né? Se vocês fizerem isso, bem vos irá. Acabou o concílio, do qual Paulo fez parte. Então, por isso que ele fala aqui, não se meter de novo debaixo do jugo da servidão, que é a lei. A lei se cumpriu em uma só palavra, né? Amai-vos uns aos outros, como é isso que está escrito aqui? Vamos ver, 11, 15. Porque a lei, 14, né? Gálatas 5,14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Paulo falando. Toda a lei se cumpre em uma só palavra. Façam circuncisão. Essa palavra? Não comam carne de porco. Essa palavra? Não, essa parte não vou falar, não. Porque não importa. Porque essa parte não importa. Ok? Essa parte não importa. Tá? Se fizer, vai ser salvo. Se não fizer, vai ser salvo do mesmo jeito. Tá, ok? Toda a lei se cumpre em uma só palavra. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você amar o teu próximo como você ama você mesmo, toda a lei se cumpriu. Agora eu não lembro quantos mandamentos que tem. Acabou o nosso tempo. Tá, ok? Então fique com essa palavra aí, ó. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos que vão ver esse vídeo hoje sempre. Amém. Deus te abençoe. Não perca a sua liberdade. Não perca a sua identidade. Abra mão de algumas coisas para poderem juntos fazer uma grande obra, mas não abra mão desses dois.